pessoas e candelabros, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandra Carolina e sejam muito bem-vindos ao Noite Mágica. Então, gente, hoje eu trouxe aqui mais um vídeo de verdadeira história. Já que eu vi que bastante gente gostou do vídeo que eu fiz da verdadeira história da Rainha Má, eu decidi trazer a continuação e dessa vez sendo sobre a história do Fera, o príncipe da Bela e a Fera. Então, gente, esse vídeo vai ser baseado no livro A Fera em Mim, que é um livro oficial da Disney, então dá pra confiar 100% nessa história e em todas as histórias que eu vou trazer aqui também. Bom, gente, antes de tudo eu preciso falar aqui, pra quem não sabe, o nome do príncipe do Fera é Adam. Então toda vez que eu estiver falando Adam, eu estarei me referindo a ele, ok? Então, gente, tudo começa na adolescência, quando a gente descobre que o Adam é melhor amigo de quem? Do Gastão. Por mais que o príncipe Adam, ele tivesse preconceito com pessoas pobres, ele abria uma exceção pro Gastão, porque ele era filho do caçador do castelo, e ele basicamente cresceu com o príncipe, se tornando o braço direito dele, e assim, ganhando terras, prestígios, status, enfim. Então, ele e o Gastão eram realmente muito próximos, quase irmãos. E assim como seu melhor amigo, o Adam também gostava de passar o seu tempo caçando e paquerando as garotas da aldeia. Porém, mesmo eles tendo esse hobby aí, né, o Gastão era secretamente obcecado pela filha de um inventor da aldeia, que era conhecida por ser muito esquisita, mas também a garota mais linda da aldeia, a Bela. Então, assim, o Gastão era obcecado pela Bela desde a adolescência. Coitada dessa menina que sofre desde a adolescência nas mãos do Gastão. O Adam, ele nunca tinha visto a Bela, e então ele morria de curiosidade pra saber quem que era ela, até porque ele não entendia isso, porque a Bela, pro Adam, mesmo sem conhecer ela, era só uma mera garota da aldeia, pobre, filha de um inventor maluco. Mas o príncipe Adam também tinha uma garota. No caso, ele realmente tinha um relacionamento, já que o Gastão, ele não tinha relacionamento nenhum. Mas o Adam tinha um relacionamento com uma garota chamada Circe, uma mulher muito linda. Porém, ele não sabia de um segredo. Ela não era rica como ele imaginava. Na verdade, ela era uma fazendeira, filha de um criador de porcos. E quem descobre isso é o Gastão. Ele conta pro Adam, só que o Adam não acredita, então o Gastão leva o príncipe Adam até a fazenda pra mostrar a Circe, pra mostrar que ele tava certo. E quando ele chega lá, ele acaba vendo a Circe toda suja de lama, alimentando os porcos. Nisso, o Adam se sente enojado, com repulsa, e vai até a Circe e simplesmente nem deixa a menina falar. Ele começa a humilhar ela, chamando ela de suja, de mentirosa e esfregando na cara dela que ele nunca poderia se casar com uma mulher tão suja igual a ela. Ainda por cima cuspiu na sua ex-noiva e saiu dali. E dá pra piorar, tá? Dá pra piorar. Alguns dias depois, alguém bate na porta do castelo e o príncipe decide ver quem é. E quando ele vê a Circe, ele se recusa a abrir a porta. Porém, depois de tanto ela insistir, ele acaba abrindo. Ela segurava uma rosa vermelha em suas mãos, implorando pelo perdão do príncipe. Só que ele se recusava a aceitar ela de volta e 1000 vozes começam a ecoar. E essas vozes eram as irmãs da Circe, as irmãs esquisitas, que pra quem não conhece as irmãs esquisitas, vai ter que assistir o meu outro vídeo falando sobre a verdadeira história da Rainha Má, porque assim dá pra ter mais ou menos um contexto de quem que essas irmãs são. Mas resumindo aqui, essas irmãs são 3 bruxas, que meio que ajudam ali os vilões a se tornarem os vilões. As vozes diziam que a Circe não era uma camponesa. Na verdade, a Circe era uma princesa de uma linhagem real antiga. Depois o príncipe ouvir aquilo e ter certeza de que aquilo era verdade, ele decide querer voltar com a Circe, mas já era tarde demais. Indignada com aquele monstro na sua frente, a Circe o amaldiçoou. E aquela rosa que ela tentou dar ao príncipe e ele rejeitou, seria o símbolo dessa maldição. As pétalas da rosa iriam cair até os seus 21 anos. E se ele não encontrasse o amor e fosse retribuído até o dia do seu aniversário, ele permaneceria como aquela fera horrível para sempre. O príncipe, não acreditando naquilo, começou a dar risada e a zombar dela. Então, furiosa, ela decidiu acrescentar mais uma coisinha. Todos ali do castelo também seriam amaldiçoados e obrigados a compartilhar dessa maldição com o príncipe. Porém, com a esperança dele mudar, ela acaba entregando para ele um espelho mágico para ele conseguir ver o que tá acontecendo do lado de fora, já que ele não poderia sair do castelo em forma de fera. Então, os meses foram se passando e o príncipe, ele ainda não estava
continuava acreditando naquela maldição, até porque nada tinha mudado. Porém, o Gaston percebeu uma coisa, que em apenas algumas semanas parecia que seu amigo tinha envelhecido mais de 5 anos. E quanto mais amargurado o príncipe ficava, mais preocupado o Gaston ficava com seu amigo. Então, para animar o príncipe, ele decide dar uma ideia, que é fazer uma festa pro príncipe achar uma nova namorada, porque o Gaston achou que aquilo iria ajudar ele. E, gente, o Gaston era amigo do príncipe da Cinderela. Gente, eu comecei a questionar o caráter do príncipe encantado, porque assim, pra ser amigo do Gaston é questionável, entendeu? E foi por isso que ele teve a ideia. Aí o Adam ficou tipo assim, meu filho, eu não vou me casar com uma empregada, que nem o outro fez. Aí o Adam falou, tudo bem, eu até dou a festa, porém eu só quero as garotas mais lindas e ricas. O Gaston não gostou nada daquilo, até porque ele queria que a Bela fosse no baile. Eis que o dia do baile chega e o príncipe acaba botando os olhos em uma garota misteriosa, de cabelos castanhos, que parecia ser muito bonita, já que por onde ela passava, as pessoas viravam a cara só pra olhá-la. Ele pergunta então pro Gaston quem que era aquela, e o Gaston, vendo que era a Bela, ele começa a dizer, você não vai gostar dela, sabe? Ela é pobre, ela é filha daquele inventor maluco. Aí o príncipe, ele meio que entende, e aí ele se afasta, ele decide não perguntar de novo. E novamente, ele não vê o rosto da Bela, até porque ela estava de costas. Mas depois ele acaba colocando os olhos em outra garota, a princesa Tulipa, uma princesa que era exatamente o que ele estava procurando, bonita, rica e que não tinha opinião própria. Então ele vai até ela, eles conversam e logo ali ele decide se casar com ela. Estava indo tudo bem com os preparativos, só que o príncipe queria se casar com a Tulipa o mais rápido possível para quebrar aquela possível maldição que ele tinha. Ele ainda não acreditava muito até um pintor ir até o castelo para fazer um quadro dele ao lado da sua noiva. E quando ele viu que ele estava completamente diferente, ele ficou muito zangado e mandou um mercenário dar um fim no pintor, como se fosse culpa dele. Gente, mais uma coisa ruim, olha só. E depois ele vê o seu rosto, que parecia que ele estava envelhecendo, ele estava muito estranho, ele começou a acreditar na maldição e precisava agir rápido. Nisso, o príncipe decide planejar um passeio com a princesa Tulipa, levando ela até o jardim do palácio. E lá ele faz ela prometer que o amava. Quando ela declara o seu amor pelo príncipe, ele tem certeza de que ela é a garota certa. Ele não a amava, mas queria acreditar que sim. Ele então a beija, mas aquele ato de egoísmo só faz a maldição acelerar. Ele então fica furioso, achando que a Tulipa tinha mentido pra ele. Ele então agarra os seus cabelos, a expulsando do castelo, dizendo que ele não suportava mais olhar pra ela. Só que aí o Gaston chega, leva a Tulipa até o quarto dela em segurança e começa a brigar com Adam, dizendo que aquela atitude era inadmissível. Assim o Gaston foi embora, deixando o príncipe sozinho e rompendo a amizade com seu amigo. Foi no momento em que o Gaston saiu do castelo que a maldição acabou afetando ele também, fazendo ele se esquecer da sua amizade com o príncipe, e tudo que ele sentia por ele se transformou em ódio. Ele passou a odiar a fera que o seu amigo tinha se tornado. E aí depois disso é a história que a gente conhece, gente. Aí ele sequestra o pai da Bela, a Bela chega. É basicamente isso a história da fera. Mas, gente, antes de acabar o vídeo, eu vou contar pra vocês algumas curiosidades. Primeiro, a princesa Tulipa, muito triste pelo que o fera tinha feito com ela, ter acabado com tudo, agredido ela decide se desviver se atirando de um precipício. Só que no momento em que ela pula, quem que salva ela no mar? A Úrsula, gente, a bruxa da Ariel, que é amiga das 3 irmãs, as irmãs esquisitas. Só que, gente, claro que a Úrsula tem que fazer os seus contratinhos, né? Então ela fala, minha filha, eu te salvei, agora você vai me dar a sua beleza. E aí a Circe tem que ir lá e salvar a coitada da Tulipa. Outra coisa, gente, é que a Circe, ela queria que o fera mudasse, sabe? Ela não queria que o fera ficasse com aquela maldição pra sempre. Só que as irmãs queriam vingar a Circe, então elas basicamente fazem a Circe dormir e começam a trapacear. Elas que colocam aqueles lobos na floresta pra atacar a Bela, na esperança de que a Bela morresse, assim a Bela e a fera não iriam se apaixonar. Porém, o Adam acaba salvando a Bela. E no caso, ele não ia salvar ela. Ele tava indo atrás da Bela pra ela, mas aí por instinto assim ele acaba salvando ela, mas enfim. Outra coisa é o que aconteceu com Gaston, porque o fera, ele também começou a se esquecer da infância que ele teve com o Gaston, da amizade deles, até que ele se esqueceu por completo. Só que naquela cena da luta em que a fera tá segurando o Gaston, as irmãs fazem com que ele se lembre, e aí então ele solta o Gaston. Só que aí o Gaston atira na fera e a fera morre. Quando a fera morre, as irmãs acordam a Circe, e a Circe fica, né,
furiosa com as irmãs porque elas tinham se metido na maldição e a Circe queria que o Adam mudasse mesmo. Quando a Circe vê a Bella se declarando pro Adam e vê que o Adam tinha aprendido a amar, ela então acaba dando uma ajudinha, fazendo o príncipe voltar à vida. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Um beijo e tchau!